Pai milionário vê pedreiro negro alimentando sua filha cega e muda de vida para sempre. O milionário Robert Montgomery ficou parado, congelado, assistindo a cena no jardim da sua mansão em Connecticut. Um pedreiro negro, com as mãos calejadas e as roupas gastas pelo trabalho, alimentava com cuidado sua filha Charlotte, a mesma filha que ele mal conseguia encarar desde o acidente que a deixou cega há 2 anos. Aqui, Lottie, só mais uma colherzinha, disse Marcus Johnson com uma doçura que fez Robert sentir como se uma faca girasse em seu peito. Charlotte riu, um som que Robert quase tinha esquecido. Com 8 anos, ela não dava uma risada assim na presença do pai fazia muito tempo. A menina ergueu a mão, encontrando o rosto de Marcus com uma precisão surpreendente. Me conta mais sobre as cores do jardim, Marcus, ela pediu. Quero enxergar pelos seus olhos. Robert se encolheu nas sombras da varanda, sentindo uma mistura venenosa de vergonha e raiva crescer dentro dele. Como aquele homem que conhecia Charlotte há apenas 2 semanas podia se conectar com ela de um jeito que ele, o próprio pai, não conseguia mais. A Montgomery Construtora era uma das maiores empresas do país, especializada em prédios de luxo que mudavam a paisagem urbana. Mas Robert Montgomery não conseguia construir uma ponte para o coração da própria filha. O acidente tinha acontecido numa tarde comum. Um motorista bêbado, uma curva cega e a vida de Charlotte mudou para sempre. Robert estava dirigindo. Fisicamente saiu ileso. Por dentro estava destruído, afogado no trabalho e na culpa. Desde então, Charlotte vivia cuidada por babás e enfermeiras bem pagas, enquanto Robert se escondia nos andares de cima da mansão ou no escritório na cidade. A chegada da equipe de reforma do jardim, liderada por Marcus Johnson, não deveria ter mudado nada disso, mas algo estava mudando. E Robert não sabia lidar com aquilo. Sr. Montgomery? A voz da governanta, Dona Peterson, interrompeu seus pensamentos escuros. Uma ligação importante da China, sobre o projeto em Xangai. Robert assentiu mecanicamente, lançando um último olhar para o jardim antes de seguir para o escritório. No caminho, parou diante da foto emoldurada da falecida esposa, Eleanor. Você saberia o que fazer, murmurou. Você sempre soube. Na reunião daquela tarde com investidores, Robert estava distante, com a mente voltando sempre para a cena do jardim. Ao voltar para casa, encontrou Dona Peterson esperando, com uma expressão preocupada. Senhor, a professora de piano da Charlotte ligou. Ela faltou à 3ª aula seguida. Como assim? A enfermeira não levou? Charlotte se recusou a ir, senhor. Disse... A governanta hesitou. Disse que odeia o piano agora que não consegue mais ver as teclas. O peso da culpa aumentou ainda mais. Eleanor era pianista e Charlotte sempre amou as aulas. Aquela noite, sem conseguir dormir, Robert desceu para pegar um copo d'água. Foi surpreendido por vozes vindas do jardim. Aproximando-se silenciosamente da porta dos fundos, viu Marcus sentado perto da fonte com Charlotte, bem depois do horário de trabalho. Meu pai não me ama mais desde que fiquei cega, disse a menina com uma certeza que partiu o coração de Robert. Ele não consegue ficar no mesmo cômodo que eu. Não fala assim, pequena? A voz de Marcus era firme, mas carinhosa. Às vezes os adultos não sabem lidar com a dor, principalmente a dor de quem mais amam. Você já perdeu alguém que amava? Charlotte perguntou. Um longo silêncio se seguiu antes de Marcus responder. Sim. Minha filha, Zoe, ela tinha quase a sua idade. Robert congelou. Algo na voz de Marcus, uma dor familiar e profunda, o manteve preso na sombra. O que aconteceu com ela? Charlotte perguntou. Ela ficou doente, leucemia. Lutamos por 3 anos, mas... Marcus respirou fundo. O que aprendi, Charlotte, é que o tempo que temos com quem amamos é precioso demais para desperdiçar com medo. Robert recuou.
mudo como uma sombra, sentindo seu mundo desabar. Percebeu que aquilo não era proteção, era covardia. E quando subiu de volta para o quarto vazio, uma pergunta o atormentava. Que tipo de homem abandona a própria filha na hora em que ela mais precisa, enquanto um estranho, com uma dor devastadora, encontra forças para oferecer conforto? O que Robert não sabia era que Marcus Johnson não era apenas um simples pedreiro de bom coração. Havia muito mais em sua história do que qualquer um naquela mansão poderia imaginar, e as verdades que viriam à tona nas próximas semanas mudariam para sempre o destino de todos. Se essa história de culpa, redenção e conexões improváveis tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir como o encontro entre esses dois homens, quebrados pela vida, mas unidos pelo amor à mesma criança, vai desencadear uma série de revelações que ninguém poderia prever. Nos dias seguintes, Robert intensificou sua investigação sobre Marcus. Contratou discretamente uma empresa especializada, algo de rotina nos seus negócios. Quero tudo sobre ele, principalmente sobre essa filha que ele mencionou. Ordenou ao investigador pelo telefone, sem tirar os olhos do monitor que mostrava as câmeras do jardim. Por elas, assistia Marcus e Charlotte. O pedreiro mostrava uma paciência impressionante, transformando o jardim em um espaço sensorial para a menina, ensinando-a a identificar plantas pelo toque e pelo cheiro, descrevendo cores com analogias que ela entendia. Esse vermelho é como o calor do sol no seu rosto numa tarde de verão. Robert ouviu ele explicar, enquanto Charlotte tocava uma rosa. A precisão daquela descrição o assombrava. O relatório chegou em 3 dias. Robert abriu o envelope com os dedos trêmulos. Marcus Johnson, 42 anos, formado com honra em engenharia civil, casado com Amelia Johnson, falecida, câncer, pai de Zoe Johnson, falecida leucemia aos 7 anos. Após as perdas consecutivas, largou a carreira promissora. Uma fonte próxima disse que ele precisava trabalhar com as mãos para não enlouquecer. Começou como ajudante de jardinagem e depois foi para a construção. Robert se afastou atordoado. Marcus não era só um pedreiro, era um engenheiro que poderia estar liderando grandes projetos. Como ele conseguia sorrir depois de perder tudo? Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Robert entrou no quarto de Charlotte enquanto ela dormia. Com hesitação, tocou o cabelo dela, o primeiro contato verdadeiro em quase 2 anos. Na manhã seguinte, fez algo surpreendente. Cancelou 3 reuniões importantes e preparou um piquenique. Charlotte desceu para o café e encontrou o pai esperando. Pensei que a gente podia passar o dia juntos. No jardim, talvez. O choque no rosto da menina logo foi substituído por um sorriso radiante. Sério, pai? Você não tá ocupado demais? A pergunta inocente o destruiu por dentro. O dia começou estranho. Sentaram perto de onde Marcus trabalhava. Quando o pedreiro apareceu, fez menção de ir embora. Marcus? Charlotte chamou, reconhecendo os passos. Meu pai tá comigo hoje. Vem conhecer ele. Os 2 homens trocaram um olhar carregado de coisas não ditas. Nas semanas seguintes, uma nova rotina se formou. Robert observava, tentando entender como alguém que perdeu tanto podia doar tanto. Numa tarde agradável, ele se aproximou de Marcus. Como você consegue? Perguntou, expondo toda a vulnerabilidade na voz. Depois de tudo, como consegue estar presente para minha filha quando eu, o pai dela, mal consigo olhar para ela sem me afogar na culpa? Marcus parou o trabalho. Quando Zoe estava morrendo, ela me fez prometer uma coisa. Papai, promete que você vai continuar vendo as cores. Eu não entendi na hora. Olhou para Charlotte sentada perto da fonte. Sua filha está viva, Sr. Montgomery. Ela precisa que o senhor enxergue as cores dela, não só a sua cegueira.
Essas palavras atingiram Robert como um raio no peito. Por 2 anos ele tinha visto apenas a deficiência, não a criança cheia de vida. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. No escritório, Robert recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia um arquivo médico e um bilhete. Você precisa saber a verdade sobre o médico que tratou sua filha. O arquivo trazia denúncias sérias contra o doutor Bennett, o neurologista que havia declarado Charlotte cega para sempre. O doutor aparentemente tinha um histórico de diagnósticos precipitados e tratamentos errados, sendo transferido discretamente de hospital para hospital após processos abafados por acordos sigilosos. Robert sentiu o sangue gelar. E se a cegueira de Charlotte não fosse definitiva? E se existisse uma chance que o doutor Bennett tinha ignorado? Um nome no arquivo chamou a atenção dele. Casos parecidos. Zoe Johnson, diagnosticada errado com leucemia terminal. O envelope escorregou das mãos dele. As conexões começaram a se formar na cabeça dele, uma teia estranha ligando o acidente de Charlotte, a morte de Zoe e a presença de Marcos na vida deles. De repente, a coincidência de Marcos ter vindo parar naquele jardim parecia tudo, menos coincidência. Seria possível que aquele homem, que tinha perdido a filha para o mesmo médico, estivesse ali por vingança? Naquela noite, dirigindo de volta para casa, Robert ficou dividido entre esperança e medo. O que Marcos realmente queria? Por que se aproximar tanto de Charlotte? E por que mandar aquele arquivo de forma anônima? As respostas estavam mais perto do que ele imaginava, e elas revelariam uma conspiração obscura que colocaria em dúvida tudo o que ele acreditava sobre lealdade, justiça e o verdadeiro sentido da vingança. A lua minguante iluminava fracamente o escritório de Robert, enquanto ele digitava sem parar, mergulhado numa investigação que já consumia as últimas 72 horas dele. Pilhas e mais pilhas de prontuários médicos, relatórios financeiros e fotografias antigas cobriam a mesa de mogno. No centro da bagunça estava a foto de Marcos com a menininha, a falecida filha Zoe, os mesmos erros nos exames, o mesmo neurologista, o mesmo tratamento experimental que deu errado, murmurava Robert, ligando os pontos que formavam um padrão assustador. Pela manhã, Robert chamou uma reunião urgente com os advogados mais confiáveis dele. Quero tudo sobre o Dr. Bennett. Quero saber de cada centavo que entrou e saiu das contas dele nos últimos 10 anos. Quero saber quem está protegendo esse homem. Quando os advogados foram embora, Robert ficou olhando pela janela, observando o jardim onde Charlotte praticava identificar flores pelo toque, guiada pela voz calma de Marcos. A proximidade deles não incomodava mais, agora dava medo. Senhor, o Marcos também está na linha, avisou a secretária. Disse que precisa falar com o senhor com urgência. A voz de Marcos soava tensa. Senhor Montgomery, preciso cancelar o trabalho de amanhã. Tenho uma consulta médica importante para a Charlotte. Charlotte? Por que você levaria a minha filha ao médico? Robert sentiu um arrepio percorrer a espinha. Um silêncio pesado tomou conta da ligação. Acho que precisamos conversar pessoalmente. Hoje à noite, depois que Charlotte dormir. O resto do dia passou como um borrão. Robert cancelou todas as reuniões e voltou para casa, onde encontrou Charlotte e Marcos no jardim, contando histórias como sempre faziam. Observando os dois, Robert já não conseguia mais separar inocência de manipulação. As intenções por trás da bondade de Marcos agora pareciam escuras e ameaçadoras. Quando Charlotte finalmente adormeceu, Marcos estava esperando no escritório. Sem rodeios, ele colocou uma pasta sobre a mesa. Acredito que o senhor já recebeu informações parecidas, começou o pedreiro, o rosto uma máscara de emoção contida.
Fui eu quem enviou o primeiro envelope. Precisava saber se você estava atento o bastante para perceber o que está acontecendo. E o que exatamente está acontecendo, Sr. Johnson? A voz de Robert estava fria como gelo. Marcus abriu a pasta. O Dr. Bennett não é só um incompetente. Ele é um criminoso. Está fazendo experimentos proibidos, diagnosticando pacientes errados só para incluir nos testes dele. Minha Zoe não tinha leucemia. Ela tinha um problema tratável que foi diagnosticado errado de propósito. E a Charlotte? Sua filha não está cega para sempre. O problema dela pode ser resolvido com o tratamento certo. Marcus respirou fundo. Sr. Montgomery, sua filha e a minha foram vítimas do mesmo homem. A revelação atingiu Robert como um raio. Por que você não foi à polícia? Eu tentei. A risada amarga de Marcus ecoou pelo cômodo. O Dr. Bennett é protegido por gente poderosa. Eu tenho provas, mas preciso de alguém com dinheiro e influência para expor ele. Então, você se aproximou da minha filha para me usar? Acusou Robert, sentindo a raiva subir. Não. Os olhos de Marcus brilharam com força. Eu consegui esse trabalho porque sabia que sua filha tinha sido paciente dele. Mas eu cheguei perto da Charlotte porque sua voz falhou, porque ela me lembra minha Zoe, e porque nenhuma criança devia passar pelo que nossas filhas passaram. Robert olhou para aquele homem dividido entre a desconfiança e a esperança. Não estou pedindo que confie em mim, Marcus continuou. Estou pedindo que confie nas provas. Ele empurrou outra pasta pela mesa. Consegui falar com a doutora Elisa Winters, especialista em neurologia ocular. Ela olhou os exames da Charlotte e confirmou: tem tratamento, mas precisamos proteger ela do Dr. Bennett. Ele não pode saber que estamos investigando. Por quê? Porque Charlotte não é a única. Tem outras crianças, e eu acho que Bennett vai começar uma nova fase dos testes. Marcus hesitou. Alguns anos atrás, tentei enfrentar ele diretamente. Uma semana depois, Zoe teve uma complicação. 2 dias depois, ela morreu. O ar parecia congelado entre os dois homens. A suspeita que Marcus acabou de contar era tão monstruosa que nem parecia real. Um médico respeitado machucando pacientes de propósito só para fazer pesquisa. Preciso que leve a Charlotte para ver a Patricia Winters amanhã, disse Marcus. Ela aceitou nos encontrar sem chamar atenção. Se pudermos provar que a visão da Charlotte pode voltar... Vamos fazer mais que isso, interrompeu Robert, com os olhos brilhando de determinação. Se tudo isso for verdade, vamos acabar com Bennett e com quem protege ele. O plano foi ganhando forma enquanto a noite passava. Robert usaria seus contatos, jornais, investigadores, advogados de elite. Marcus traria o que sabia, informações que ele juntou por anos sozinho, nomes de outras famílias vítimas. No dia seguinte, fingindo ser só um passeio em família, Robert levou Charlotte para a clínica da Dra. Winters. O exame foi completo e confirmou o impensável. A cegueira de Charlotte podia ser curada. O diagnóstico original tinha sido, no mínimo, uma grande falha. No pior caso, falsificado de propósito. Ao sair da clínica, Robert segurava a mão da filha com uma nova força. O que tinha começado como desconfiança agora era uma missão em conjunto. 2 pais, um bilionário branco e um pedreiro negro quebrados pela mesma maldade, agora unidos por um objetivo comum: justiça para suas filhas e proteção para as crianças que ainda poderiam ser vítimas. O que, doutor? Bennett não imaginava era que, enquanto seguia sua rotina de luxo, uma tempestade furiosa estava nascendo e não deixaria pedra sobre pedra no império de mentiras que ele construiu. A sala do tribunal estava silenciosa quando o doutor Bennett saiu algemado. O castelo de mentiras dele caiu em poucas horas, destruído pela aliança improvável entre Robert Montgomery e Marcus Johnson.
Isso é só o começo, anunciou o promotor. As investigações já encontraram mais de 40 crianças prejudicadas pelos diagnósticos falsos do Dr. Bennett. Na saída do tribunal, repórteres cercaram Robert e Marcus. Charlotte, segurando as mãos dos dois com força, tinha um sorriso tranquilo. Seus olhos, antes sem vida, agora seguiam os movimentos ao redor com mais precisão. Sr. Montgomery, como o senhor descobriu a fraude? Perguntou um repórter. A verdade encontra caminhos estranhos, respondeu Robert, trocando um olhar com Marcus. Às vezes, precisamos perder tudo para enxergar o que importa de verdade. 3 meses depois, em uma cerimônia discreta, a Fundação Zoe abriu as portas. O centro de tratamento, feito em tempo recorde com o dinheiro de Robert, já atendia 15 crianças vítimas dos erros de Bennett. Não queríamos só justiça, explicou Marcus na inauguração. Queríamos transformar essa dor em algo que salvasse outras famílias. A doutora Winters, agora diretora médica da fundação, adaptou o protocolo de pesquisas de Bennett. Irônico, a pesquisa dele podia ter salvado muitas vidas, até a de Zoe, se não fosse pela ganância. Charlotte, que agora recuperava a visão devagar, virou o rosto da fundação. Sua história inspirava famílias a buscarem uma segunda opinião médica e a questionarem diagnósticos. Enquanto isso, o império financeiro de Bennett caía. Hospitais ligados a ele recebiam processos milionários. Médicos que tinham ajudado a esconder a verdade também foram acusados. O sistema que protegia sua negligência por tantos anos agora se voltava contra ele. Robert, mudado por tudo que viveu, reorganizou completamente sua vida. A Montgomery Construções, antes focada só no lucro, agora destinava 30% dos projetos para hospitais infantis e centros de pesquisa médica. Charlotte me ensinou que a gente pode ter os olhos abertos, mas ainda assim não enxergar o que importa, contou Robert numa entrevista rara. Numa tarde especial, enquanto Charlotte brincava com outras crianças no jardim da fundação, Robert encontrou Marcus observando a cena com lágrimas nos olhos. Zoe faria 11 anos hoje, comentou o ex-pedreiro. Robert apenas assentiu em silêncio. Depois de um tempo, perguntou: "Você acha que fizemos justiça a ela?" Marcus observou as crianças brincando. Justiça é diferente de vingança. Vingança seria destruir Bennett e parar por aí. Justiça é garantir que esse mal não se repita. Sabe o que mais me assusta? Continuou Robert. Se não fosse por você, eu nunca teria descoberto a verdade. Teria passado o resto da vida longe da minha filha, achando que ela era cega para sempre. E se não fosse por você, respondeu Marcus, eu nunca teria conseguido acabar com Bennett. Minha voz sozinha não tinha o alcance necessário. Naquela semana, uma criança especial chegou à fundação. Emma Wilson, 7 anos, diagnosticada com o mesmo problema da Charlotte. Seus pais, sem condições de pagar um tratamento particular, já tinham perdido a esperança até verem uma reportagem sobre a Fundação Zoe. Você sempre percebe quando uma criança volta a enxergar, explicou a doutora Winters, observando Emma na sua primeira consulta. Tem um momento em que os olhos começam a seguir o mundo e de repente brilham com reconhecimento. 1 ano depois do julgamento de Bennett, o jardim da Fundação Zoe foi palco de uma comemoração especial. Charlotte, agora quase enxergando por completo, apagou as velas do seu bolo de aniversário. Ao seu lado, Emma e outras crianças curadas aplaudiram. Robert, observando a cena, percebeu que sua própria cegueira também tinha sido curada, tanto quanto a de Charlotte. Antes de Marcus entrar em sua vida, ele apenas existia, acumulando dinheiro, perdendo as conexões humanas, se escondendo atrás de muros de riqueza. Existe uma cegueira pior que a cegueira física, confidenciou a Marcus. É a cegueira de quem só enxerga dinheiro, status e poder.
Na parede principal da fundação, uma placa simples mostrava uma mensagem poderosa, em memória de Zoe Johnson, que nos ensinou a enxergar além das aparências. E assim, de uma tragédia dividida, nasceu uma parceria improvável que transformou vidas e redefiniu o significado de família, provando que os laços mais fortes nem sempre são os de sangue, mas aqueles criados pela compaixão, pelo propósito em comum e pelo entendimento de que nossas diferenças não importam diante dos valores que nos unem. Se essa história de justiça e redenção tocou o seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que nos lembram que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa.